SEAT Leon híbrido plug-in, com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico, por 27.490 € mais IVA. Informação privilegiada. Já está no ar a informação privilegiada desta noite, às sextas-feiras, com o Cardeal Dom Américo Aguiar. Muito boa noite, bem-vindo. Espero que esteja bem disposto. Quase sempre, Depois de ter passado pelo Vaticano. Tristezas não pagam dívidas, por isso é melhor estar animado. Já iremos falar dessa passagem, até porque teve um momento especial da entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, mas comecemos esta noite pelo Orçamento do Estado. Houve hoje um grande alarde no Parlamento por causa dos cartazes do Chega nas paredes da Assembleia, em protesto contra a recuperação dos rendimentos dos políticos e dos gestores públicos que tinham sido cortados em 5% há quase 15 anos. O que é que achou deste episódio, de uma forma geral, daquilo que aconteceu? Assim, primeiro, acho que é importante sublinharmos o facto de o país, a partir de agora, formalmente ter um orçamento para aquilo que significam os problemas, as dificuldades, os projetos e os sonhos portugueses no que diz respeito ao ano de 2025. Eu acho que isso é o mais importante do dia de hoje. Depois, os eleitos, os eleitores, têm que ter consciência que estamos a fazer um caminho que é diferente daquele que estávamos habituados, naquilo que significa as ações políticas de manifestação daquilo que são as posições dos partidos, que se concorda ou discorda. Pessoalmente não me revejo nesse tipo de manifestações, mas aquilo que diz o Presidente da Assembleia da República, que tem repetido muitas vezes, que acha que a democracia, o regime democrático, tem que coabitar com normalidade com a liberdade de expressão. Ora, o que vimos hoje é um bocadinho, com aspas ou sem aspas, uma certa profanação da casa da democracia. Agora, é um caminho diferente que, aliás, como ouvimos há bocadinho, os vários protagonistas olham para o mesmo assunto com maneiras de ver de uma diferentes. Forma completamente e, portanto, diferente. eu acho que não podemos deixar de nos respeitarmos, não podemos deixar de nos respeitar. Agora, acho que é muito importante que se encontrem modos e circunstâncias em que não se ponha em causa aquilo que é a liberdade do outro e aquilo que é, acima de tudo, os portugueses entenderem, porque a certa altura podemos chegar a um ruído e a atividades e a ações que transbordam literalmente do edifício do Parlamento, né? E que podem, enfim, deslocalizar aquilo que é o local, o cerne e o coração do funcionamento da democracia, que é os eleitos representam o povo e estão ali para tomarem as decisões sérias sobre o que está em cima da mesa. Agora, o modo como isso acontece, uns revêem-se, outros não se revêem, uns têm, enfim, sentimentos diversos. Agora, acho que não deve ser, temos de ter consciência que estamos a iniciar caminhos diversos daquilo que é a tradição nos últimos 50 anos. Nem é bom nem é mau, é diferente. Agora, todos têm que tomar consciência que estes caminhos podem ser difíceis de suster. E a Assembleia da República é a Assembleia da República. E não nos podemos esquecer que este protesto do Chega era precisamente a propósito do que o Chega diz ser um aumento dos salários dos políticos. Na realidade é uma reposição de rendimentos do corte de 5%. Concorda que este corte tenha tido um fim? Sim. Nós já dissemos aqui de outras vezes, e digo, partilho novamente. Ponto 1. Os portugueses, em média, ganham mal. Todos os portugueses, na média, ganham mal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos que ter consciência que quem é eleito para o exercício de cargos públicos, nas autarquias, no governo, no Parlamento, no mínimo que não seja prejudicado por essa eleição, por essa disponibilidade para o serviço público. E o que é certo é que os eleitos em Portugal não recebem nenhum valor exorbitante, não é? O que acontece é que há muita gente que ganha muito pouco, isso é que é verdade. Agora, esta reposição da normalidade do vencimento dos eleitos, eu acho que é mais do que merecida. Eu penso que foi em 2010, salvo erro, que se não estou em erro. Desde 2010, que alguns concidadãos ainda nossos... antes da chegada da Troika. Alguns concidadãos nossos que exercem uma função pública, são eleitos para funções públicas, tinham um corte nas suas remunerações que, enfim, durava muito tempo para ser eliminado. E eu já disse aqui isso, eu sou totalmente de acordo que isto tivesse acontecido e mais. Acho que um dia os eleitos e o povo português temos que
refletir sobre aquilo que é a remuneração dos eleitos, o estatuto dos eleitos, porque, vejamos uma coisa, quanto mais nós fizermos incompatibilidades, quanto mais a remuneração dos eleitos for, enfim, não tiver níveis de concorrência aceitáveis com aquilo que são funções privadas, menos qualidade e menos disponibilidade das pessoas com mais qualificações vamos ter para exercerem cargos públicos. No fundo, é mais uma forma justo de termos melhores políticos no país. Falando de pessoas que ocuparam cargos públicos e que ficam na história da democracia e nas nossas memórias, e neste caso ele é de facto um dos grandes exemplos, temos a figura do 25 de novembro, o Presidente da República Ramalhianos, e que por estes dias tem sido também bastante recordado. Hoje o Cardeal Américo Aguiar quer também lembrá-lo a propósito de um livro que tem aí ao pé de si, escrito por uma amiga e querida colega, a Fátima Campos Ferreira, a partir de uma entrevista que ela fez. Já leu o livro? Não, está quentinho, não é? Foi há bocadinho mesmo, foi mesmo há bocadinho. Vi a entrevista, mas o livro é outra coisa. Agora, eu tenho 50 anos, por isso, enfim, mas acho que o Portugal inteiro, concordando mais ou concordando menos com decisões e posições do general Yanes, do presidente Yanes, da família, acho que temos uma dívida de gratidão para com este homem, para com esta família, porque de facto é um testemunho de vida que, da direita à esquerda, dos mais humildes aos mais, enfim, com maior responsabilidade na sociedade portuguesa, é alguém que nós apontamos como exemplo, não é? De integridade, até de humildade no exercício das funções e desapego àquilo que são até bens materiais. Eu lembro-me de uma polémica que tinha a ver com auferir a reforma militar, uma polémica que existiu em que ele abdicou disso e, portanto, acho que é uma figura, é uma referência para Portugal e para os portugueses, e este livro que a Fátima fez, enfim, vertendo a entrevista em livro, é um documento muito interessante, até pelo que disseram lá hoje, na apresentação, é muito interessante que este homem, com a experiência de vida, com a história de vida que acarreta, o livro é muito uma leitura para o futuro. É muito uma leitura para o futuro. Por exemplo, uma questão que ele aborda, que eu sou defensor, eu sei que não é simpático para muitos telespectadores que até não concordam, e eu acho que é urgente abrir uma reflexão séria, sem tabus, sobre a questão militar, sobre a questão do serviço militar. Ou seja, que alternativas... Serviço militar obrigatório, o regresso? Que modelos, que alternativas existem pelo mundo inteiro, e o general Yanes fala disso, não como uma questão do passado, mas uma questão urgente da imagem e do testemunho e da importância de Portugal na geopolítica internacional, na Europa e no mundo, quando chamado a cenários internacionais ou outras coisas que infelizmente possam acontecer e as nossas Forças Armadas terem alguma dificuldade em corresponder por falta de meios, por falta de homens e mulheres e por falta de investimento, que é uma questão muito séria. E lá diziam hoje, o professor António Barreto dizia que nós somos herdeiros de um tempo e de uma cultura que está a alastrar-se, que acha que o investimento e a atenção à defesa é qualquer coisa dispensável. É curioso que alguém há de vir salvaguardar a nossa segurança. Isso não é verdade. Estamos numa altura em que se perspectiva também um possível regresso de um militar ao Palácio de Belém, o Major Gouveia e Mel, que ainda ontem... peço desculpa, claro. O Almirante Gouveia e Mel. Hoje em dia temos tantos majores. E eu não sei as patentes. E majores generais na televisão que é fácil uma pessoa confundir-se, como é óbvio, o Almirante Gouveia e Mel, e que pode candidatar-se à presidência da República. Como é que olha para um possível regresso de um militar ao Palácio de Belém? Eu não sou contemporâneo nem da eleição deste militar e sou mais contemporâneo da festa da eleição do primeiro civil. Eu lembro quando o Dr. Mário Soares ganhou a eleição, que fez muita referência à eleição do primeiro civil como Presidente da República. É assim, eu acho que nenhum cidadão está limitado nos seus direitos e se o Sr. Almirante, enfim, reúne as condições de direitos e deveres de cidadania para se poder apresentar perante os portugueses como candidato, ele ou outro qualquer, aliás, o que eu peço e o que eu desejo é que os portugueses, quando forem chamados a votar, primeiro, ouçam o que é que cada um quer para o país.
ouçam, estejam atentos o que é que vai na cabeça e no coração de cada candidato. E depois escolham. Agora, se a carreira e se o passado da pessoa é militar, ou é de direita, ou é de esquerda, eu só temo uma coisa, temo que... Mas nós não conhecemos sequer o pensamento político do almirante O Gouveia e conhecimento que Mel. eu tenho é da Task Force do Covid. E considera é tudo aquilo que nós temos. Que o conhecimento que tem das características do almirante lhe conferem essas qualidades que possa ter para a presidência da República? Não posso fazer considerações que não conheço. Agora, acredito que qualquer cidadão que se coloque como candidato, no período pré-campanha e campanha, tem a oportunidade de se mostrar e de testemunhar junto dos portugueses ao que vem, digamos assim. Agora, a mim preocupa-me um certo crescimento em muitas eleições, eventualmente nas presidenciais de novo, de uma certa diabolização do político. Não é? Qual é o meu currículo? Não sou político. Ora, o exercício das funções presidenciais, o exercício de funções de governo, seja no governo, seja no Parlamento, seja numa autarquia, é o exercício da política. Não é? E eu não aprecio pessoalmente quando alguém se apresenta com o cartão, a grande qualidade é não ser político. Bem, se não é político, então não faz muito sentido estar-se a disponibilizar para exercer funções políticas, né? Especialmente políticas. Agora, o almirante Gouveia Melo, se é verdade a sua disponibilidade, se é verdade querer e desejar, eu penso que é bem-vindo naquilo que é o jogo da democracia, como é óbvio. Um dia voltaremos, certamente, a este assunto. Vamos mudar de tema, porque hoje tomou posse o novo presidente do Conselho Europeu, deve ter visto a cerimónia. Está confiante no desempenho de António Costa? Primeiro, estou confiante, estou muito feliz, estou contente pela amizade, pela proximidade e até aqui, durante pouquinho tempo, nosso colega, não é? na colaboração com o canal. Eu estou convencido que o Presidente do Conselho Europeu, o Dr. António Costa, fará um excelente desempenho da função, principalmente naquilo que significa a ginástica acrobática da negociação a 27. Eu penso que ele está mais do que doutorado nesse jogo político permanente em volta da mesa, e depois naquilo que foi o conhecimento que tivemos durante este tempo de trabalhar com ele, principalmente na questão da Jornada Mundial da Juventude, do muito que nos ajudou e com quem trabalhamos, aquilo que significa, aliás, ele é um dos dinossauros jurássicos da Europa atualmente, daquele que mais tempo exerceu funções na atualidade, e portanto acho que essa bagagem, essa história, esse currículo, para alguns cadastro, como é óbvio, não é? Acho que é mais do que um bom presságio para aquilo que possa ser o desempenho da função como Presidente do Conselho Europeu e aliás, quando ele diz sou de Lisboa, amo Lisboa, governei Lisboa, ele sou promete de servir Portugal. a União Europeia, Sim. como serviu portanto, a cidade de Lisboa e, no fundo, como serviu o país, e foi bom ouvir essa afirmação portuguesa. Mas sabemos que não tem um desafio nada fácil pela frente, logo porque do lado americano vai ter o Presidente Trump, mas também não pude deixar de ler a entrevista que António Costa deu ao Jornal Público, não sei se teve o Cardeal também a oportunidade para ler a mesma entrevista, em que ele diz ser importante ouvir o que Trump tem para dizer. Acha que ainda podemos esperar uma coisa diferente daquela que se adivinha à partida do lado de lá do oceano do Presidente Trump dos Estados Unidos? Primeiro, nestes próximos dias, vou fazer assinaturas digitais de vários jornais, que é para poder ver, não é? Que é para ajudar. É sempre bom ler Exatamente. jornais. E dizer o seguinte, nós temos que nos convencer que, seja o Presidente dos Estados Unidos, seja outro Presidente de outro país, quem elege são os eleitores desse país. Nós não podemos, a Europa não pode estar sentada à mesa dos 27 a querer dar bitites ou ordens ou tecer considerações ou preferências sobre quem está na Casa Branca ou quem está noutra chancelaria de outro país qualquer do mundo. E, portanto, a partir do momento que o Presidente Trump ganha as eleições, a Europa tem a obrigação de se sentar à mesa com ele, ouvir o que ele tem, o que ele vem, o que é que ele quer, e mais do que isso, nós temos de ter consciência que é verdade, historicamente, que a Europa, nas últimas décadas, tem vivido muito à custa da generosidade, da disponibilidade de defesa, até de salvaguarda daquilo que é o espaço europeu, quanto à defesa, quanto aos perigos iminentes, daquilo que é o orçamento e a vida económica dos próprios americanos. E quando chega à Casa Branca um inquilino que, como já vimos da outra vez, que diz assim, os senhores não pagam as cotas da NATO e, portanto, têm que pagar as cotas. Eu lembro-me na inauguração do edifício sede da NATO,
não é? Que o Trump esteve presente, e ele publicamente disse: mas para que é que gastaram tantos milhões nisto, para não sei o quê? E não pagam as contas. Quer dizer, uma conversa de café, quase, mas que diz verdades inconvenientes para os presentes, mas a Europa tem que ouvir e tem que trabalhar com o Presidente Trump. Aliás, eu ouvi isto mesmo numa entrevista há dias do Dr. Durão Barroso, que também expressava exatamente esse sentimento. Nós podemos gostar mais ou gostar menos, mas isto não vai pelo gosto, vai pela posição institucional de cada um. Mostrando a face do diálogo e esperando ouvir o que o outro lado tem para dizer. Não sabemos o que pode acontecer, estava a falar da questão importante da defesa, mas imaginemos, de repente, enquanto União Europeia mais Reino Unido, estarmos aqui sozinhos e termos de enfrentar uma guerra com a Rússia, por exemplo, que invadiu a Ucrânia. O que é que acha que pode acontecer? Preparados não estamos, eu confesso, medo, receio, porque normalmente quando a gente lê as histórias das guerras mundiais, todas elas começaram por incidentes não previstos. Desde o assassinato régio, desde um míssil que caiu onde não devia, e portanto a partir daí a guerra começa quase por decreto, não é? Ou lá o artigo não sei quê da NATO coloca todos em guerra imediatamente a partir do momento que um dos Estados... Belli. Exatamente. Agora, eu lembro-me que não há muito tempo que numa reunião de responsáveis europeus concluíram que a Europa não tinha capacidade de resposta nem de defesa e que demoraria, salvo erro na altura, disseram 10 anos a ter capacidade de se defender e de responder. Ora, o dossiê da defesa na Europa, na nossa Europa, há 80 anos que está consignado aos Estados Unidos, à NATO, propriamente dita. Ora, depois nós assumimos um compromisso de gastar 2-3% do orçamento. É mentira, nunca o fizemos, nem nós, nem muitos dos outros parceiros. Pelo menos 2%, é essa a obrigação. Depois, quando nós ouvimos, quando se fala na Europa de um exército comum ou de forças europeias, não sei o quê, nunca há entendimento de absolutamente nenhum. Ora, se de um dia para o outro nós acordarmos ou de madrugada formos surpreendidos que formalmente começou uma terceira guerra mundial, eu temo que Portugal e muitos dos países da Europa não têm absolutamente capacidade nenhuma para se organizarem e defenderem de um ataque russo e dos aliados que, porventura, façam parceria com os russos. E lá vamos estar nós, como vimos nos filmes da Segunda Guerra Mundial, o Churchill a ligar para o inquilino da Casa Branca, com telegramas a pedir ajuda, ou quando os Estados Unidos converterem-se com Pearl Harbor e, a partir daí, serem capazes de, enfim, responder. Mas é tudo muito sensível. E isto não é ficção científica. Isto não é ficção científica. Já os Estados Unidos estão muito envolvidos em termos de armamento na guerra da Ucrânia. Que o Sr. Putin está a utilizar são de preocupação redobrada. Mas, na sua opinião, estamos mais perto de um fim negociado da guerra na Ucrânia ou de um prolongamento, sabe-se lá até quando? E eu estou curioso o que é que significa, traduzindo para português, o que é que significa aquela expressão do Presidente Trump, o candidato, que dizia: eu com um telefonema em 24 horas resolvo o problema. Bem, ainda não deve ter telefonado, ainda não deve ter resolvido. Agora, o que é certo é que vamos ver se a tomada de posse do 20 de janeiro fará diferença naquilo que significa efetivamente o exercício de funções do Presidente Trump, porque, por exemplo, eu fiquei surpreendido com a decisão do Presidente Biden, né, ao mês do fim do mandato, ter autorizado a utilização dos mísseis americanos no ataque a alvos. Não estou a dizer que concordo ou discordo, estou a dizer que me surpreendeu, ao mês de mudança de Presidente, que isso tivesse acontecido. O que é que acha que isso aconteceu? Com que intenção, verdadeiramente, de Joe Biden, que está a sair da Casa Branca? Podemos ter uma maliciosa, uma mais de geopolítica. Agora, eu acredito que estas decisões são ponderadas e, mais do que isso, quero acreditar que são faladas entre aquilo que é o inquilino atual e aquilo que será o inquilino futuro da Casa Branca. De outro modo, não se podia conceber. Bom, vamos esperar para perceber exatamente o que acontece, porque também é importante que essa negociação a existir, que não prejudica a Ucrânia em termos territoriais. Sim, porque assim a Rússia já ganhou essa guerra. E hoje ouvi o Presidente Zelensky dizer que trocaria o cessar-fogo pela adesão à NATO. Portanto, que a Rússia permitisse a adesão à NATO, isso seria uma forma de... Eu não sei, porque eu acho que o problema principal um dos problemas principais é sempre o fantasma da NATO, ou seja, a Rússia não aprecia ter ali à porta, não é? Ter à porta mais um vizinho que tivesse a marca e o escudo da NATO como defesa e como ataque. Agora, nós não podemos esquecer que a guerra e armarmos-nos permanentemente uns contra os outros nunca é a solução para a paz.
E nós estamos a falar da Ucrânia, mas continuamos a sofrer. Não sei se ainda existem palestinianos ou se ainda existem mais povos naquele território amado de Israel, Palestina e Líbano. Porque também as coisas continuam, como sabe, os cessar-fogos são anunciados, mas é tudo muito estranho. Há um sentimento de impotência naquilo que é a urgência de olharmos para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e alguém mexer naquilo de maneira a que seja uma entidade que efetivamente volte a ser aquilo que foi, um árbitro da paz do mundo, que os parceiros temam e respeitem naquilo que são as suas decisões, porque atualmente, infelizmente, isso não acontece. Dom Américo Aguiar, vamos fazer agora uma pausa e já voltamos daqui a pouco para falar, entre outras coisas, de um jovem que já faleceu em 2006 e que vai ser canonizado no próximo ano. Ele é o padroeiro da internet. Quem não o conhece vai ficar a conhecê-lo daqui a instantes. Para já vamos fazer uma pausa nesta informação privilegiada. Estamos de regresso com a informação privilegiada, hoje com o cardeal Dom Américo Aguiar, que na semana passada não esteve aqui e por boas razões, foi novamente ao Vaticano, neste caso para assistir a uma espécie de passagem de testemunho, a entrega dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude aos próximos organizadores. É verdade, foi uma celebração muito emotiva, daquelas que o queixo começa a tremer, em que uma delegação de Portugal entregou literalmente a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Nós temos as imagens, vamos mostrá-las já daqui a instantes. À comitiva da Coreia do Sul, à Diocese de Seul, e foi particularmente emotivo porque, mesmo para estes jovens portugueses, são representantes das várias dioceses de Portugal, cada um representava uma diocese de Portugal, que estiveram envolvidos na preparação. E digamos que, bem, é um momento muito... Houve lágrimas? Houve lágrimas, com certeza que sim, porque é de facto uma agora, assim, digamos que é... Aqueles jovens são os jovens coreanos que estão a aproximar-se já. Exatamente. Digamos que aqui oficialmente terminou a nossa responsabilidade como organizadores da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, com a entrega dos símbolos que agora já estarão em Seul, na Coreia, para fazer aquilo que fizemos em Portugal, que é percorrer o país todo e também percorrer alguns países vizinhos, digamos, para ir testemunhando a alegria do convite do Papa Francisco para o Encontro Mundial da Juventude no verão de 2027. A cruz ainda pesa, certamente, mas é com leveza, no fundo, que é transportada por estes jovens e vale a pena ouvir, Dom Américo Aguiar, as palavras que o Papa Francisco lhes dirigiu precisamente nesta altura em que os jovens coreanos receberam estes símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Vamos ouvir. Adesso tocca a voi. Portando la croce in Asia, voi annuncerete a tutti l'amore di Cristo. Abbiate coraggio il coraggio di testimoniare la speranza di cui abbiamo più che mai bisogno oggi. Là dove passeranno questi simboli possano crescere la certezza dell'amore invincibile di Dio e la fratellanza tra i popoli. E per tutti i giovani vittime dei conflitti e delle guerre, la croce del Signore e l'icona di Maria Santissima siano sostegno e consolazione. Os novos guardiões da Jornada Mundial da Juventude. Fica mesmo sensibilizado quando vê estas imagens, já percebi. A Jornada em Lisboa foi um grande êxito. Agora, noutras paragens, este sucesso pode ser prolongado de que forma? Apesar da Coreia do Sul ser um país cristão, mas fica na Ásia. Sim, a jornada tem sempre esta magia de contagiar, de convidar, de provocar os jovens cristãos e não cristãos para aquilo que dissemos tantas vezes durante a preparação da Jornada de Lisboa, o encontro uns com os outros, um encontro com o Papa, um encontro com o Cristo vivo.
E a peregrinação dos símbolos, que agora está a começar em Seul, faz exatamente isto, vai ao encontro de todos os jovens, de todas as religiões, para os convidar a um encontro. A teologia do encontro, que o Papa fala tantas vezes e que é tão necessário para os jovens que tentam substituir o encontro olhos nos olhos, coração a coração, com a intermediação digital. E as Jornadas Mundiais da Juventude pretendem forçar aquilo que é o encontro pessoal de uns com os outros. E o que nós temos visto, e já está a acontecer, há uma certa curiosidade da outra parte do mundo, da juventude mundial, por aquilo que é a Ásia e, de modo especial, por aquilo que é a Coreia do Sul. Eu estou convencido que, pelas mais diversas razões de curiosidade, de encontro e de peregrinação, que a Jornada de Seul, também ela, poderá ter um particular sucesso em razão de ser fora da caixa a sua geografia, e, portanto, a própria cultura. E assim sendo, vamos ter muitos jovens, milhares, provavelmente portugueses, na Coreia do Sul. Aliás, os jovens portugueses já estão a fazer mielheiro, não é? Quando é em que altura do ano é que será? É assim, não sei se coincidirá com o verão, como é costume. Por exemplo, o Panamá, no continente americano, foi em janeiro. Mas acredito que em Seul será coincidirá com as férias do verão das escolas desta zona do mundo. Há de coincidir a JMJ com a canonização de Carlo Acutis. Estamos a falar de um jovem que faleceu aos 15 anos com uma leucemia e a quem já foram atribuídos uma série de milagres. Também ele era um seguidor da Jornada Mundial da Juventude, era um devoto da Virgem Maria e até, ao que eu sei, de Nossa Senhora de Fátima. Sabia disso também? Sim, sim. Há várias fotos da peregrinação que ele fez a Fátima. E ao milagre eucarístico de Santarém. Ele tinha uma certa predileção. O milagre eucarístico, o milagre eucarístico de Santarém. Vão ao Google, vão ver ao Google, vão descobrir. Aliás, ainda há dias, o Senhor Bispo de Santarém declarou a Igreja como o Santuário Diocesano em Santarém do Milagre Eucarístico. Tem a ver quando, em algumas igrejas, em algumas celebrações espalhadas pelo mundo, aquilo que é a partícula, que nós chamamos o pão eucarístico, que se transforma, que é para nós o corpo de Cristo, e em que há uma manifestação, às vezes há um apontamento de sangue, efetivamente de sangue, na própria hóstia consagrada, e isso acontece ao longo dos séculos, tem acontecido pontualmente em muitos pontos do mundo. E o Acutis desejava visitar esses locais e andava a fazer uma espécie de enciclopédia, uma espécie de coleção daquilo que eram os locais onde os milagres eucarísticos tinham ocorrido. Muito bem, fiquei eu esclarecido. Vamos ver uma reportagem, para quem não sabe exatamente quem é Carlo Acutis. Era um jovem italiano que morreu há 18 anos e que será canonizado no próximo ano, no mês de abril. Os milagres que lhe são atribuídos já foram reconhecidos pelo Papa e ele vai tornar-se assim o primeiro santo nascido no século XXI. Era através da internet que ele espalhava a palavra de Deus. Esse impacto dura ainda até aos dias de hoje, um pouco por todo o mundo, com Portugal incluído. L'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis. Bom, nós gostaríamos de ver a reportagem. Vamos tentar resolver este problema do som da reportagem. Vamos pedir um milagre ao Acutis para resolver o problema. Para ver se conseguimos, de facto, porque a história em si é muito interessante. Mas Pedro, já agora explicar, porque as pessoas podem ficar um bocadinho impressionadas com a imagem que aquela imagem do corpo, né? Mas não é na realidade a imagem do corpo. O que nós estamos a ver não é o corpo do beato Carlo Acutis, até à data, do futuro santo Carlo Acutis, mas é, digamos que, um manequim. É uma imagem feita em fibra de vidro que reproduz o corpo real do Acutis, que está dentro desta máscara. A imagem em si é impressionante. É impressionante. Parece mesmo. Eu já estive lá várias vezes. Agora, em outubro estive lá e dizia-me o Sr. Bispo de Assis, que fala muito bem português, o Sr. Bispo de Assis,
e dizia-me que nos últimos tempos o aumento de visitas ao local onde estão as relíquias do Beato Carlo Acutis tem aumentado centenas e centenas de milhares permanentemente que ocorrem a Assis. É muito interessante um pormenor. Ocorrem a Assis para no cimo, no convento, visitar a túmulo de São Francisco de Assis e na parte baixa da cidade, na antiga catedral, visitar o Beato Carlo Acutis. Muito engraçado. Particularmente interessante. E sabia, já agora pergunto-lhe, que Carlo Acutis, que este novo santo, que há de ser santo, já é beato da Igreja Católica, mas que ele é venerado também em Portugal. Sim. Em várias igrejas do país. Muito. Nós temos, aliás, em Setúbal, a Casa da Juventude, tem já uma relíquia do Carlo Acutis, e uma igreja de Braga, que também já entronizou a relíquia do Carlo Acutis, porque é muito interessante isto. E nós mais cotas, não é? Não é? Nós apreciamos, por exemplo, o santo João Paulo II, sim, a Santa Teresa de Calcutá, que foram contemporâneos, mais ou menos, da nossa vida. Ora, os jovens, pela primeira vez, estão a assistir, estão a testemunhar diretamente a canonização de alguém que viveu com eles, que viveu o tempo deles. Nós estamos muito habituados aos santos. E acredita que estes vão ser, a partir de agora, os novos santos da Igreja Católica? Aliás, eu estou convencido que o Acutis será uma figura muito importante para a Igreja Católica naquilo que é a veneração e a devoção e a intercessão de Acutis com a juventude portuguesa e a juventude do mundo inteiro, porque nos países onde eu fui preparar a Jornada Mundial da Juventude, da América Latina, da Ásia e da Europa, eu encontrei em todos estes países um grande fervor por aquilo que é a procura e a devoção dos jovens ao Carlo Acutis. Estou convencido que será um nome de referência dos santos para uma geração que vê, digamos que, se vê espelhada num exemplo de um jovem adolescente, faleceu com leucemia e que eles se revêem como um intercessor junto de Deus. Não sei se por graça e obra de Carlo Acutis, mas o milagre aconteceu. Vamos ver a reportagem. O anúncio foi feito pelo próprio Papa Francisco esta semana. L'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis. Depois do Pontífice ter reconhecido o segundo milagre atribuído ao padroeiro da internet, ficaram reunidas as condições para que fosse o primeiro santo da geração millennial. Mas a história de Acutis começou há vários anos. Desde cedo demonstrou um interesse enorme pela religião, vivendo uma vida de oração. Conciliando a paixão pela informática com a fé, criou um site onde catalogava os milagres ao redor do mundo. O objetivo era levar Jesus através da internet ao maior número possível de pessoas. Nascido em 1991, morreu com apenas 15 anos vítima de leucemia. Apesar da curta passagem pela Terra, deixa um impacto duradouro, especialmente entre os mais jovens. A maior devoção era para São Francisco de Assis e hoje está sepultado na cidade de Assis, em Itália, de calças de ganga e de sapatilhas, como jovem que era. O legado de Acutis continua a inspirar fiéis um pouco por todo o mundo, mas também em Portugal. O influencer de Deus era devoto a Nossa Senhora de Fátima, local que visitou durante uma viagem a Portugal. Por cá também é venerado. De acordo com a paróquia de Vila Verde, que tem exposta uma relíquia de Acutis, já foram protagonizados alguns milagres na região. O que não falava e estiveram aqui e depois os pais ficaram assim de boca aberta quando ele de manhã chegou ao quarto deles, eles estavam na cama e disseram: bom dia pai, bom dia mãe. E eles: este é o nosso filho. A partir dali ficaram todos satisfeitos, não é? E outro foi uma menina, já pai, que entre os 10 e 12 anos, que essa era paralítica, não andava, e veio aqui. E depois voltou cá e a menina andava, subiu o pátio todo por lá cima, sempre por ela, que era Júlia. Anda cá, Júlia. A Júlia subiu e eu abracei-a e ela, ficámos ali os dois abraçados e a menina subiu o pátio. A canonização de Carlo Acutis acontece durante o Jubileu dos Adolescentes, entre os dias 25 e 27 de abril do próximo ano. Uma história muito interessante, confesso que não a dominava por completo, de Carlo Acutis,
nem fazia a mínima ideia de que havia milagres em Portugal que em princípio lhe podem ser atribuídos. Mas o que não é normal, no meu entender, é beatificar sequer alguém que tenha falecido há tão pouco tempo. O que é que aconteceu neste caso, em especial para a Igreja Católica, ter reagido de uma forma tão rápida? Se eu não estou enganado, o recorde da canonização de um santo é do nosso Santo António. O recorde do mundo até hoje, porque foi quase imediato. Demorou quanto tempo? Quase imediato. Portanto, o recorde é português. Mas este foi muito rápido também. Agora é assim, todo o processo que envolve o Acutis é próprio do seu tempo, não é? É próprio do seu tempo, porque seria o normal de todas estas situações, entre a morte, a fama de santidade, o processo diocesano, toda essa via sacra, processual, burocrática, efetivamente foi tudo muito célebre, não é? Mas eu ainda há dias eu visitei, como já disse, em outubro, estive com o Bispo de Assis, que me estava a contar exatamente a história, e ele próprio surpreendido por coisas que aconteceram que sem a intervenção especial de ninguém, mas que foram todas catalisadoras do processo a andar e se concretizar desde a primeira hora, por exemplo, a paixão e o cativar da parte do próprio Papa Francisco e depois todas este espalhar mundial, quase que imediato, da devoção e da procura ao Acutis. E depois agora esta parte que é emocionante e é bonita, e nós acreditamos que os santos não fazem milagres. Os santos intercedem junto de Deus para que esses milagres possam acontecer. E o que é facto é que, pelo mundo inteiro, e eu fico muito feliz por estes testemunhos portugueses, há pessoas que veem as suas vidas modificadas, veem os seus pedidos concretizados e dizem que isso aconteceu por intermediação do Acutis. Isto é particularmente bonito. E há aqui aquele dos milagres que falámos há bocadinho, e ele dizia que a Eucaristia era a autoestrada para o céu. Era por essa a questão dele de procurar muito os locais do mundo onde tivesse acontecido esses milagres eucarísticos. Ora, este jovem fala com o testemunho da sua vida, com a experiência de um adolescente, fala ao coração dos adolescentes na mesma linguagem. E daí, estou convencido, a razão principal da adesão e da procura dos jovens adolescentes do mundo inteiro em relação à pessoa e à história do Acutis. Nós sabemos que o processo para o reconhecimento dos milagres nem sequer é um processo simples, não é? É complicado, é moroso, nem sempre os milagres são reconhecidos, porque nem sempre eles existem. Enfim, o que foi quase tão rápido, diria eu, foram as obras na Catedral de Notre-Dame, um dos grandes ex-libris da cidade de Paris, que depois do incêndio em 2019 está agora recuperada. Hoje foi-nos mostrada através de um vídeo que precisamente tem o presidente francês a visitar este grande monumento parisiense. Aqui está ele, Emmanuel Macron, e a mulher, no momento em que entram. O que é que achou das imagens que já viu, porque a Catedral ainda não foi aberta ao público, mas das imagens que já viu e que vamos ver agora, o que é que achou desta reconstrução? Primeiro, dizermos que, permitam que diga assim, dar graças a Deus pela capacidade do homem e das mulheres, dos trabalhadores, de terem recuperado os escombros, a destruição e terem devolvido a Paris e ao mundo a beleza de Notre-Dame. E depois temos que agradecer muito ao empenho, à dedicação, ao trabalho, à sabedoria, ao profissionalismo de tantos e tantos profissionais que devolveram Notre-Dame à fruição pública. Depois, aquilo que foi o mundo se ter reunido à volta da França, até financeiramente, para recuperar rapidamente a Catedral de Notre-Dame, em razão dela ser um símbolo que vai muito para além da questão de Paris e da França. E, portanto, é de louvar que o mundo inteiro se tenha mobilizado para fazer uma rápida reconstrução de Notre-Dame. Depois, aquilo que significa, enfim, para os crentes e não crentes, e até na França, enfim, de tantas sensibilidades religiosas e contra a própria religião, este símbolo maior da cristandade, dos católicos, no coração de Paris, e diga, olha, eu estou com uma vontade enorme de ir lá. Eu fui lá quando... Eu agora peço à realização para colocar no ar em dimensão maior as imagens do interior da Catedral, que são de facto impressionantes, merecem ser vistas assim, exatamente. Eu quando fiz 30 anos, portanto é só fazer a conta, 2003, eu estive lá em 2003 e a
Notre-Dame é esmagador. Não é? Agora, estas imagens com o restauro, de facto, é um convite a ir lá, rezar, dar graças a Deus, mas de ter a capacidade de fruir daquilo que é a beleza da capacidade humana de intervenção e daquilo que é o testemunho de Cristo vivo, que é a beleza do trabalho, da dedicação do homem, quando o coloca ao dispor daquilo que é a sua religião, a sua fé, para Deus o melhor de sempre, da cultura, da arte, e de facto é espetacular. Muito bem. O presidente francês disse que o incêndio tinha sido um choque e que hoje, ao entrar em Notre-Dame, teve também um choque, mas foi um choque de esperança. Já estamos a terminar. Eu sei que tinha trazido uma série de temas de que ainda queria falar. Eu vou só permitir que fale de um deles, que é o Advento do Natal, que começa no dia 1. Está quase. É verdade. Este domingo nós vamos começar a caminhada do Advento. O Advento significa a chegada, a vinda, a preparação do Natal, digamos assim, de uma maneira mais simples. E eu convidei os diocesanos de Setúbal, também convidei os meus queridos bombeiros para se prepararem para o Natal e principalmente para fazermos um esforço de não perdermos o rumo e o foco. Porque é que é o Natal? O Natal não é comer e beber, encontro familiar e troca de presentes. É isso tudo. É isso tudo. Mas não percamos aquilo que é o núcleo central, que é celebrarmos a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. E é isso eu peço que nestas 4 semanas vamos estar aqui, se Deus quiser, para nos irmos animando para prepararmos convenientemente o Natal do Senhor. E vamos contando os dias. Os calendários do Advento servem para isso E mesmo. eu para a semana não estou cá, vou já fazer um aviso, porque o Santo Padre vai fazer novos cardeais e eu vou assistir à criação dos novos cardeais. Consistório, é isso. Muito bem, consistório. Eu julgava que nós os dois na próxima semana iríamos ter o Advento da informação privilegiada aqui no Naumas. Um dia devemos fazer uma ligação direta a Roma. Devemos estar juntos daqui a 15 dias. Obrigado, América Guiar, uma boa noite para si, um bom consistório também. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos. Informação privilegiada fica por aqui. Continue connosco no Now, já a seguir, Mário Carneiro, como sempre, todas as noites. Pela minha parte é tudo. Boa noite, bom fim de semana.